senhores, hoje terça-feira, dia 27 de abril, estamos iniciando o nosso conteúdo de revisão da nossa avaliação, gente, de história, que será realizada mais tarde, tá bom? No período da tarde de hoje. Bom, vocês receberam aí a lista com os conteúdos que vocês precisavam estudar e fixar aí para a nossa prova. Bom, os conteúdos são os seguintes: os primórdios da humanidade, fontes e fatos históricos, o tempo e a história, as mudanças ocorridas ao longo do tempo e a contagem do tempo em diferentes tipos de calendário e o ser humano vezes natureza. O nosso primeiro conteúdo sobre os primórdios da humanidade, esse conteúdo está na nossa página 6 do livro. Então, por favor, peguem o livro de vocês, tenham atenção, gente, à nossa explicação. Nós sabemos que os primórdios da humanidade, gente, é uma das teorias aí que nós vimos sobre como que surgiram os seres humanos, tá? Que diz aí que origens da humanidade traçam o nosso caminho, nos deixaram então aí as nossas heranças, né, dos primórdios da humanidade. Então nós vamos ver, gente, sobre esse conteúdo dos primórdios, sobre os nossos ancestrais, tá? Sobre as espécies do Homo. Nós vamos ver aí, tá? Sobre o Homo sapiens, nós vamos ver aí sobre esses períodos paleolítico, neolítico, certo? E vocês vão estar vendo, gente, todo esse conteúdo em relação a esse tempo dos primórdios, onde surgiram então aí, né, a espécie humana, certo? Quando nós falamos sobre o homem, nós estamos falando sobre toda a humanidade. Então, nesse conteúdo dos primórdios, vocês vão estar vendo aí tudo em relação a essa parte de como que surgiram. Já os conteúdos sobre fontes e fatos históricos é um conteúdo que precisa de um pouco mais de atenção. Por quê? Para compreendermos melhor esse conteúdo, o que são fontes históricas, é preciso entendermos o conceito, tá, de registro de uma forma mais ampla, ou seja, de uma forma maior. Registro, gente, é todo e qualquer suporte que contenha alguma informação compreensível, alguma informação que seja de bom entendimento, de fácil entendimento. As fontes históricas, elas podem ser agrupadas em 4 categorias: documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral, ok? São as 4 categorias aí das fontes históricas. Então, vocês vão ver o seguinte: nós classificamos como documentos aí, né? Como documentos, como objetos arqueológicos, como coleções e como tradição oral. Como objetos arqueológicos, nós consideramos aí os artefatos e os utensílios que eram construídos e utilizados ou ainda informados pelo homem no seu cotidiano, tá? Como então equipamentos, instrumentos, roupas, talheres, telefones, tudo isso são objetos arqueológicos. Já as coleções, tá, são formadas aí por um conjunto de registros que juntos têm um valor histórico. O que pode fazer parte de coleções? Registro de revistas, jornais, pinturas, gravuras, fotografias. Já os registros que são classificados como documentos são aqueles que são textos de época, né? De épocas atuais também, os mapas, as ilustrações, as pinturas, os poemas, as letras das músicas, a literatura, os manifestos, né? Relato dos viajantes, panfletos, caricatura, foto, programa de rádio, televisão, as charges, depoimentos, objetos, fotografias, livros, filmes, vídeos, roupas. Tudo isso, gente, são documentos. Aí, dentro dos documentos que vem essa divisão sobre quais são objetos arqueológicos, quais são coleções e a tradição oral. Tradição oral, gente, são os depoimentos, os áudios, as gravações e até o conhecimento do senso comum, tá? Especialmente as informações que vão passando de geração em geração e que terminam, então, por fazer parte da cultura dos indivíduos, de um determinado grupo social, certo? Como os africanos, que foram passando os conhecimentos de geração em geração. Então, aí vocês estão vendo, né? O que são, então, como que eu posso aí identificar os meus fatos e fontes históricas. E os objetos que fazem parte da arqueologia são todos os objetos que eu sei que são o quê? Do antepassado, dos meus antepassados. Peças de roupas históricas, ossos, certo? Aí,
vem o seguinte: aquela diferença sobre historiador, né, sobre o arqueólogo. Vocês não tá vendo, gente, lá na página do livro de vocês, na página 16 e 17, na página 16, especial a questão 2, vocês viram sobre o que vem a ser objeto arqueológico, o que é coleção, o que é aí documento, o que é tradição oral, através das figuras. Então vocês conseguem identificar documentos. Nós temos aí como fontes aí de documentos as certidões de nascimento, de casamento, né? A identidade, certo? São os documentos oficiais, ok? Aí, quando nós vamos falar, gente, no nosso conteúdo de história sobre o tempo, deixa eu ver aqui, o tempo e a história. Bom, para entendermos a história de um determinado grupo, os historiadores são eles quem realizam pesquisas de diferentes tipos de documentos. Esses documentos podem ser escritos, né, como cartas, textos, ou documentos que são não escritos, como as pinturas, as construções, as esculturas. Gente, existe ainda um interesse em estudar a memória das pessoas, pois ainda assim haverá um registro, né, vivo de fatos históricos ocorridos num determinado tempo. Então, nas aldeias indígenas, vocês vão ver na página 18, que os mais velhos são eles quem costumam transmitir e contar para os mais novos as suas experiências vividas no decorrer daquele tempo, certo? E aí vocês vão ver que o tempo da história ele é formado por todas as experiências que foram vividas, né? E que cada grupo social, seja esse grupo qual for, ele tem as suas próprias histórias, as suas próprias vivências, as suas lembranças, sua cultura, e isso tudo contribui diretamente para que possamos entender, né, os nossos acontecimentos que estão no presente e projetá-los para o futuro. Então, vocês vão ver na página 19 do livro de vocês sobre as pinturas rupestres, sobre, né, as pirâmides, né, as construções antigas que restaram. Vocês vão ver sobre documentos, né, foto de uma carta antiga. Tudo isso, então, serve aí para contarmos o quê? Sobre o tempo da nossa história. No nosso próximo conteúdo que nós temos, vamos ver as mudanças ocorridas ao longo do tempo, certo? As mudanças ocorridas ao longo do tempo, gente, são mudanças aí que nós fomos vendo acontecer de acordo, né, conforme o tempo vai passando. Então, nós temos aí sobre a agricultura e o sedentarismo lá na página 22 e 23 do nosso livro. Vocês vão ver, gente, que temos um período aí de grande mudança, né? Nos últimos 20 mil anos, né, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e meio natural, ela passou por grandes mudanças. Então, todo esse período dessas mudanças que foram ocorridas, vocês vão estar vendo. Em especial aí, vocês vão estar vendo em relação, né, ao calendário, que é o nosso conteúdo que vem em seguida, onde fala sobre a contagem do tempo nos diferentes tipos de calendário. Então, essa contagem do tempo ela é muito importante para que nós possamos ter e perceber a passagem desse tempo. Isso não é uma preocupação que acontece nos dias de hoje, não. Ela é uma preocupação bem antiga. E há 20 mil anos atrás, os caçadores eles já faziam pequenos riscos contando, né, os dias através do ciclo da Lua, certo? E lá na página 29 do livro, vocês vão estar vendo exatamente sobre isso, sobre essa contagem do tempo nos diferentes tipos de calendário. Então, nós temos aí o calendário solar, o calendário lunar, certo? Nós temos o nosso calendário gregoriano. E aí vocês vão estar vendo as diferenças de um calendário para o outro, certo? O calendário solar, nós sabemos que ele vai se baseando no movimento da Terra em torno do Sol. O calendário lunar, ele é baseado no movimento da Lua. Gente, eles foram criados há aproximadamente 5 mil anos, né? Quando os povos daquela época perceberam que havia mudança das fases da Lua a cada 7 dias. Então, aí foi quando surgiram os dias da semana. Então, é interessante notarmos aí, gente, que os povos distintos, tá, viviam em diversas regiões sem nenhuma relação de contato entre um e outro, porque não existia telefone, não existia WhatsApp, não existia nada disso. Eles não tinham esse contato e eles observavam entre si as mesmas coisas. Eles tinham a mesma concepção, a mesma necessidade de contar o tempo, de marcar o tempo, certo? Os egípcios, eles utilizavam um calendário solar. Já os babilônios, o lunar. Os povos maias, como dito aí, vocês já sabem, eles utilizavam as duas modalidades, tanto o lunar quanto o solar. E aí vocês vão ver, gente, sobre o calendário gregoriano,
que é o nosso calendário. Mas nós sabemos que o calendário gregoriano, ele veio para substituir qual? Ele veio para substituir o calendário o quê? Para corrigir o calendário juliano, certo? O calendário juliano, ele possuía 10 dias a mais. No Brasil, nós seguimos o calendário gregoriano, que é no formato do calendário que nós conhecemos hoje, certo? E o nosso último conteúdo, vamos lá, página Ser Humano vezes Natureza. Esse conteúdo, gente, ele tá lá no finalzinho do nosso livro, na página 38. Em especial aí, sobre o nosso conteúdo Ser Humano vezes Natureza, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. De acordo com esse nosso conteúdo, nós vimos sobre as mudanças que o homem vem causando, né? Que o homem vem promovendo na natureza. E também vimos aí, né, que ele vem causando o quê? Grandes transtornos. E que de acordo aí com as terras que são utilizadas para a agricultura, elas estão o quê? Diminuindo bastante. Enquanto as áreas urbanas crescem sem parar. Então vocês vão ver o seguinte, nós precisamos urgentemente de soluções para esses problemas. Alguns caminhos que podem ser tomados para diminuir o impacto do homem no planeta são os seguintes: reduzir o consumo dos recursos do planeta, voltar a tecnologia para esse problema, estabelecer políticas de controle que sejam mais responsáveis. E de que forma, gente? Reduzir o consumo aí dos recursos do planeta são construir casas de materiais que consumam menos recursos naturais do solo, utilizar fontes limpas de energia, né, diminuindo bastante o impacto, né, negativo sobre o nosso planeta. A reciclagem é uma forma que deve ser encorajada, que deve ser aí repassada por meio de que nós conseguimos reaproveitar recursos primários essenciais. Quando temos que voltar a tecnologia para esse problema. Gente, a tecnologia que já existe, ela é capaz de diminuir o impacto do ser humano na Terra. Isso está na página 41 do nosso livro. E estabelecer, então, uma política de controle mais responsável. Eu posso fazer isso quando a população se multiplica? Sem nenhum controle, é natural que os recursos naturais sejam utilizados cada vez mais, né, de uma forma que não fica tão bacana. Então, pode gerar escassez, pode acabar com esses recursos naturais. Então, uma população que se reproduz de forma responsável, ela pode gerir melhor os seus recursos e, consequentemente, agredir menos o meio ambiente, né, que ela está o quê? Inserida. Sem o meio ambiente, não vai existir a vida humana. Então, agora eu vou fazer com vocês umas perguntinhas, tá? Ó, adivinha qual é o assunto? Eu tenho aqui uma caixinha misteriosa e eu vou tirar uma pergunta dessa caixinha e vocês vão ter que me dizer, tá ok? Então, vamos lá. Abrindo minha caixinha aqui. Minha primeira pergunta. Deixa eu abrir aqui. No calendário judaico, os meses são baseados em qual ciclo? Vamos lá. No calendário judaico, os meses são baseados em qual ciclo? Vamos lá, pensa aí para me responder. Acertou quem disse nos ciclos da Lua. Próxima pergunta. Como que se chama o calendário que nós utilizamos? Molezinha essa, hein? Hein? Calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele surgiu para corrigir qual outro calendário? E aí? Vamos lá, perguntinha aí, ó. Pensa aí e me responde. Gente, o calendário gregoriano, ele surgiu para corrigir o calendário o quê? Juliano. Próxima perguntinha. Grupos étnicos que formaram a base do povo brasileiro. Vamos lá. Quais são esses grupos étnicos? Gente, nós ouvimos falar muito sobre isso, tá? Até no conteúdo de geografia também. Nós sabemos que a base, gente, ela vem dos portugueses, dos africanos e dos indígenas. Porém, os franceses, eles também contribuíram. Então, nós temos aí africanos, portugueses, franceses e também os indígenas, ok? E minha última perguntinha aqui. Quantos meses do ano possuem 31 dias?
Quantos meses? Vamos lá. 7 meses, ok? Apenas 7 meses do ano possuem 31 dias, ok? Bom, meus amores, essa foi a nossa revisão de história. Estudem para a nossa atividade avaliativa, ela não tá difícil, tá bom? Caprichem na atividade, prestem atenção nos vídeos. Um beijo grande, meus amores. Tchau, tchau.